Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Sr. Dr. Luís Neves, cujas amáveis palavras muito agradeço e a quem pretendo particularmente saudar como o seu responsável máximo, dizendo também que é sempre com maior gosto que venho a esta casa, cujo prestígio é incontornável e cuja profunda ligação ao Ministério Público deve ser sempre enaltecida e, sempre que possível, reforçada e nunca, em circunstância alguma, colocada em causa ou questionada. Senhora Presidente da SIG, ilustres participantes, minhas senhoras e meus senhores, como assinalei em 2021, por ocasião do primeiro Fórum, a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, conhecida como Convenção de Istambul, é desde 11 de agosto de 2014 lei vigente em Portugal e é sempre oportuno sublinhar que estamos perante um tratado internacional de direitos humanos, em particular de proteção das mulheres e raparigas. É de direitos humanos, direitos fundamentais que falamos, de criminalidade violenta e especialmente violenta contra pessoas. A este propósito, pela importância de que se reveste relativamente aos Estados-membros da União Europeia, mesmo depois da transposição da Diretiva 29/2012, também conhecida do Parlamento Europeu e do Conselho, naturalmente, também conhecida pela Diretiva das Vítimas, será destacar o reconhecimento por parte da União Europeia da necessidade de introduzir e reforçar padrões uniformes de referência, mediante processo atualmente em curso referente à implementação de instrumento legislativo similar, através da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica. Há, pois, um reconhecimento global de que o combate à violência contra as pessoas, com particular destaque para a violência doméstica, cujas vítimas são, em significativa percentagem, mulheres e crianças, continua e continuará a exigir um esforço acrescido dos Estados e, naturalmente, de todos aqueles que têm responsabilidades funcionais nesse combate. Relativamente a Portugal, o Grevio é inequívoco nesse reconhecimento avaliativo, com destaque para melhorias, algumas muito significativas, ainda que sem a desejada avaliação global positiva. Decorrida quase uma década desde a vigência da Convenção de Istambul, é importante efetuar um balanço num processo autoavaliativo que traduza um exercício de humildade e de aprendizagem mútua. De acordo com o relatório anual de segurança interna, já aqui referido, reportado a 2022, a violência doméstica continua a ser merecedora de uma especial atenção por parte das forças de segurança. Este fenómeno registra uma subida de 15%, apresentando índices de participação muito elevados. O crime de violência doméstica entre cônjuges ou análogo é aquele que observa o maior número de registros entre toda a criminalidade participada, ascendendo a 26.073. De assinalar terem sido mais de 30.000 os inquéritos registados por parte das forças de segurança, sendo 30.488 o número exato constante do RASI, nele englobadas apenas as denúncias efetuadas diretamente junto da PSP e da GNR, com os indicadores macro evidenciando serem mais de 70% as vítimas mulheres e mais de 80% os denunciados homens. Merece também destaque reflexivo a circunstância de 20,8%, insisto, 20,8% das vítimas terem idade inferior a 16 anos. Em 2022, o Ministério Público findou 35.626 inquéritos, acusou 5.028 e suspendeu provisoriamente 2.113. Estes dados, puramente objetivos, permitem concluir que muito há ainda por fazer,
justamente por, em muitos casos que não evoluem no sentido do exercício da ação penal, tal decorrer de dificuldades óbvias de aquisição probatória, fundadas numa multiplicidade de fatores, dentre os quais avultam deficiências formativas e de déficits ao nível da atuação articulada de apoio, acompanhamento e proteção das vítimas, cuja ambivalência se assume como a sua principal forma de sobrevivência. A Procuradoria-Geral da República, nos últimos 5 anos, desenvolveu de forma isolada e conjunta várias iniciativas que permitem sustentar, sem rebuço, que o combate à violência doméstica é também uma efetiva prioridade de atuação funcional para o Ministério Público. Com empenho e foco, evidenciam-se concretas medidas e iniciativas. 1. Criação de um grupo de trabalho interno para a definição de uma estratégia de combate à violência doméstica em 2018. 2. Celebração de protocolo conjunto com o Governo e organizações não governamentais de apoio às vítimas relativo à criação de 8 gabinetes de apoio à vítima em diversos DIAPs de Procuradorias da República. Em 2019, Braga, Coimbra, Sintra, Loures, Margem Sul e Faro, e em 2023 em Aveiro e Porto Este. 3. Emanação da Diretiva 5/2019 da Procuradoria-Geral da República, mediante a qual, pela primeira vez, se concretizaram determinações hierárquicas vinculativas na temática da violência doméstica, com grande particularidade na definição de pautas de atuação funcional, de articulação entre o exercício da ação penal e as competências próprias no âmbito da jurisdição da família e das crianças. 4. Criação das secções especializadas integradas de violência doméstica, SAFE, nos DIAPs regionais de Porto e de Lisboa, instaladas em Matosinhos, Porto, Sintra, Lisboa e Seixal em 2020. 5. Celebração, no mesmo ano, de parceria funcional com a Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária para o acompanhamento dos casos de homicídio em contexto de violência doméstica. 6. Emanação das diretivas 1/2021 e 1/2023, ambas da Procuradoria-Geral da República, com a concretização de diretivas e instruções genéricas para a execução da Lei de Política Criminal para os biênios 2020-22 e 2023-25, nas quais o fenómeno da violência doméstica e os homicídios em contexto se assumem como crimes de investigação prioritária e, a par disso, a emissão de determinações vinculativas para o Ministério Público, para os órgãos de polícia criminal, visando atuação que permita que a prioridade e a urgência legalmente estabelecidas tenham efetivamente uma resposta urgente na realidade de cada um dos procedimentos instaurados. 7. Instituição, através desses instrumentos hierárquicos, como tarefa fundamental de liderança institucional, da atividade de avaliação, acompanhamento e monitorização do fenómeno na sua globalidade. 8. A reconfiguração, em 2022, do Gabinete de Coordenação Nacional da Procuradoria-Geral da República, que, além das temáticas associadas à família, à criança e ao jovem, passou a contemplar também, além do mais, o combate contra a violência doméstica. De enfatizar ainda a atividade que a Procuradoria-Geral da República tem intensamente desenvolvido em grupos de trabalho multidisciplinares, destacando neste domínio o relatório final da Comissão Técnica Multidisciplinar para a Melhoria da Prevenção e Combate à Violência Doméstica e os que subsequentemente produziram instrumentos práticos tão relevantes e inovadores como seja um manual de atuação funcional a adotar pelos órgãos de polícia criminal nas 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia e o guia de intervenção integrada junto de crianças ou jovens vítimas e ainda os novos modelos de estatuto para as vítimas de violência doméstica, bem como a criação do novo auto de notícia padrão para a violência doméstica, onde se destacam medidas operacionais que visam conferir celeridade à atuação nas 72 horas
após o conhecimento da notícia do crime e, por outro lado, com grande mérito, o de evitar a vitimização secundária. Além dos ainda em execução relacionados com a criação da nova base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica e da revisão do modelo de ficha de avaliação de risco de vitimização, instrumentos cuja necessidade de modificação há muito está reconhecida como prioritária e urgente na sua implementação e revisão, mas que, infelizmente, tarda. Todos estes diagnósticos e concretizações estão reconhecidos como necessários para que o combate à violência doméstica seja mais eficaz e de maior qualidade, existindo já resultados consolidados que o demonstram. Deixamos 4 exemplos do que nos parece paradigmático dessa realidade. Antes de 2019, a diligência de declarações para memória futura, enquanto medida especial de proteção da vítima, era apenas aplicada nos casos legalmente obrigatórios para vítimas menores de idade de crimes sexuais, ao passo que hoje, fundamentalmente por via das diretivas 5/2019 e 1/2021, esse recurso constitui uma regra consolidada de atuação funcional perante vítimas especialmente vulneráveis, conclusão unânime assegurada nos tribunais superiores. 2. Desde 2019 e em crescente consolidação anual, nunca tantas vítimas foram alvo de apoio e acompanhamento em diligências processuais, conclusão a que não é alheia a criação e instalação de gabinetes de apoio e atendimento às vítimas junto de DIAPs. 3. Nunca antes o número de detenções e de aplicação de medidas de coação a pessoas agressoras atingiu a expressão que hoje tem, o mesmo acontecer quanto às medidas de proteção das vítimas, máxima às já enunciadas declarações para memória futura. 4. A tão falada e desejada articulação entre as jurisdições criminal e de família e crianças, particularmente potenciada nas secções especializadas integradas de violência doméstica. Porém, é de realçar uma vez mais que a eficácia e a qualidade necessitam de meios. Fundamentalmente, cabe reconhecer o evidente déficit existente, quer nas forças de segurança especializadas para a atividade de coadjuvação na investigação, quer na liderança da investigação criminal, na magistratura do Ministério Público, mas também, com evidente e muito séria expressão, nos oficiais de justiça nas secções dos DIAP. Mas a articulação a que acima me referi faz elevar o tópico da necessidade de meios para uma outra dimensão. É urgente compreender que os gabinetes de apoio à vítima previstos na Lei 112/2009, só em 2019 e depois em 2023, foram criados e instalados em 8 DIAPs do país, ainda assim apenas acomodando um técnico de apoio à vítima, claramente insuficiente para fazer face ao volume de trabalho, não apenas de apoio e estabilização emocional e social das vítimas, mas também o de assessoria técnica aos magistrados do Ministério Público. Se a articulação é uma das chaves do sucesso, então não podemos aceitar como satisfatória a existência de apenas 8 GAF nos DIAP e de um técnico de apoio à vítima em cada um deles. O modelo está avaliado e está validado como uma das respostas mais importantes para fazer face à ambivalência própria das vítimas de violência doméstica, para as proteger, para melhor as proteger, por forma a que entrem e permaneçam no sistema formal confiantes de uma resposta capaz de pôr termo ao ciclo de violência a que estão sujeitas, para que os agressores não sintam impunidade numa resposta tardia, por vezes com resultados nefastos. É, pois, prioritário estender os modelos já experimentados a toda a realidade nacional, porquanto todas as vítimas de violência doméstica merecem um tratamento igualitário. E se dúvidas existissem quanto à afirmação dos modelos de articulação, em particular no que respeita à necessidade
de conjugar decisões nas vertentes criminal e de família e crianças, basta atentar nas alterações legislativas concretizadas em 2021, onde, inovatoriamente, se legitimou o Tribunal de Instrução Criminal à fixação como medida de coação dos termos da regulação do exercício das responsabilidades parentais. Em suma, foi o próprio legislador a reconhecer por via da lei, que o modelo SAFE é uma resposta potencialmente capaz para dar resposta a uma das mais preocupantes consequências que a violência familiar produz nas crianças a ela expostas. SAFE, cujo modelo não pôde, desde 2020, ser alargado a outras áreas territoriais, porquanto, simples e laconicamente, não existem magistrados do Ministério Público nem oficiais de Justiça que permitam garantir a sua existência e continuidade, com sucesso, circunstância em nós geradora de natural frustração. Termino. O fenómeno da violência doméstica, da violência contra as pessoas, na sua dimensão de uma flagrante violação dos direitos humanos, exige, em definitivo e sem delongas, concretização de decisões políticas adequadas a que o respectivo combate possa ser travado sem tibieza, antes em tradução concretizada da sua proclamada prioridade estratégica. É urgente que assim seja. Se pretendemos com seriedade uma melhor atuação, não poderemos deixar de reclamar os meios necessários para o conseguir, em particular numa área fortemente lacunar nesse domínio. Os resultados alcançados até agora permitem-nos afirmar que existe sucesso na atuação. Na realidade, apesar de não ser notícia, é mais que justo reconhecer que todos os dias se salvam pessoas deste flagelo, não obstante o fenómeno continua a produzir vítimas mortais, demasiadas. Números que teimosamente persistem, quase inalteráveis. Em média, desde 2019 até à presente data, ano após ano, nunca inferiores às 2 dezenas de vítimas, entre as quais crianças e jovens, quase a prefazer, no período de 5 anos e até ao momento, a morte em contexto de violência doméstica de 136 pessoas e assumindo a prevalência das vítimas mulheres, 80,14% dos casos, a par do suicídio de uma significativa percentagem das pessoas agressoras. E, infelizmente, em quase metade das situações, num cenário em que a própria violência já era conhecida do sistema. Estou seriamente convicta que somos capazes de fazer mais e muito melhor. Assim haja uma efetiva e inabalável vontade e se afetem os adequados recursos. A todos deixo os votos de um profícuo trabalho. Muito obrigada.